Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa onde você estava quando a internet nasceu. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado estava minha querida amiga Cora Rona. E Cora, onde você estava quando a internet nasceu? Trabalhando num jornal. Eu estava na universidade ainda. Não, eu já estava trabalhando, mas ainda na universidade. Eu já andava, já falava, já tinha feito a minha vida, já tinha os meus filhos, imagina. Imagina só. E você? Onde você estava quando a internet nasceu? Então, deixa eu ver se eu entendi direito. A gente começa nesta terça-feira, excepcionalmente, pelo livro, e o livro é o programa. O livro é o programa. O que é o livro? O livro está aqui. O livro é a história da internet para quem tem pressa. De onde veio, para onde vai e como transformou o mundo em 200 páginas. Eu estava lá, mas eu não li o livro. Pois é, escrito por um rapaz chamado Chris Stoker Walker. É uma edição da Valentina. A Valentina é uma editora muito simpática que tem um cachorrinho como, Adoro cachorrinho. como mascote, e a Valentina é um cachorrinho. Então, a marca da editora é esse cachorrinho. Essa coleçãozinha, a história de alguma coisa para quem tem pressa, ela tem vários assuntos, já foi feita para diversas coisas, é uma dessas séries populares que funcionam muito bem. Eu peguei esse livro porque eu não gosto dessa capa dessa série, sabe? Eu acho a capa da série muito confusa, em que você pode ver que Tem muita coisa junto. tem muita informação. Mas o meu olho bateu aqui e toda essa informação bateu em algum lugar. No meu coração. Você tem aqui o TikTok, você tem o Windows, você tem a América Online, você tem o passarinho do Twitter, você tem esse personagem aqui que é o Napster, tá vendo? Eu lembro do Napster. Internet Explorer, YouTube, Reddit, América Online, ARPANET, enfim. Eu peguei e comecei a dar uma lida e olha, o livro tá muito simpático, muito bom e muito legível. Quer dizer, para mim, ele foi muito interessante porque, como esse rapaz é consideravelmente mais novo do que eu sou, ele fez uma boa pesquisa. Eu vivi, né? Então, me lembro das coisas que ele conta como fatos históricos, como memórias da minha vida. Bem, eu vou me abster de fazer comentários a respeito disso, Cora Rona. Então, tem algumas coisas aqui, até tem coisas que eu me lembro que não estão aqui. Cora, eu sou consideravelmente mais jovem que você e escrevi matéria explicando o que é e-mail e para que serve. Pois é, né? Você vê que isso é uma coisa complicada, porque o tempo passa. o tempo passa. Também, por outro lado, em 200 páginas, você tem que tirar alguma coisa, né? E botar. Ele explica o que é e-mail? Ele explica o que é e-mail, ele explica, porque você sabe que uma das primeiras coisas da internet foi exatamente e-mail, né? E Claro. ele conta, olha, ele fala do sex.com, lembra? Claro que eu lembro. Ele fala do primeiro banner online. Hotwired. Você se lembra que As pessoas não sabem que Hotwired era um site, era a versão digital da Wired, que foi uma grande revista. E a questão é a seguinte, não tinha propaganda na internet. Não. A Hotwired inventou isso. Inclusive, tem uma conversa sobre os editores da Wired que se penalizam por terem inventado a praga dos banners, né? Pois é, e teve uma época que a gente... Aliás, teve uma época de domesticação dos banners. Você entrava em qualquer
site, aquilo piscava, Nossa. tremeluzia, era horrível. E o tempo... GeoCities. GeoCities também está aqui. Fotolog foi uma coisa terrível. Fotolog é depois do GeoCities. É bem depois. Você foi uma fotologueira relevante, Cora, no mundo. Eu tive a página mais vista do Fotolog. Olha só. Os meus gatos eram os televisores. Muito antes de ter Flickr, muito antes de ter Instagram. Oh! Ah, não. O primeiro site onde você mostrava as suas fotografias para os outros era o Fotolog. Mas a versão inicial do Fotolog era muito bonita e muito bem feita, porque era uma espécie de blog de imagens, né? Então você via a tua foto e aqui você tinha foto de algum colega teu, do outro lado, já nem me lembro, acho que era a tua foto. Eram uns quadradinhos assim, né? Umas quadradinhos. Era muito bom de visualizar e criou uma comunidade tão coesa que até hoje as pessoas conversam e se lembram e se conhecem. Mas aí ele foi vendido num determinado momento, acho que para uma empresa argentina, e virou a coisa mais horrível do mundo. E os caras não entenderam que quem lida com fotografia, quem lida com visual, é muito sensível a essas mudanças visuais. O que atraía muito a gente no Fotolog é que era muito clean. Não. E aí, quando eles puseram esse negócio que era um rosa-choque horrível, acabou com a alegria de quem estava lá. Eu não lembro de ver rosa-choque, mas eu também usei muito pouco Fotolog. Não, isso para mim foi uma das mágoas da minha vida online, o fim do Fotolog. Aí está aqui o Napster. Mas está aqui, por exemplo, aquelas coisas, o primeiro e-mail de spam. Está aqui. Ele reproduz o primeiro e-mail de spam. O primeiro e-mail... olha que coisa engraçada que foi isso. Foi sobre a loteria do Green Card. Você vê que certas pessoas não morrem nunca. Aqueles golpes, né? E eles contam que... Não era golpe. Era um casal de advogados que... faziam propaganda mesmo? Resolveram, tiveram essa ideia genial. Olha, eles faziam propaganda em alguns fóruns de viagem, aqui e ali. Mas aí eles acharam que eles não estavam chegando a suficientes pessoas, então eles resolveram mandar um e-mail dizendo que eles podem ajudar você com... E eles contam a história do sketch do Monty Python que deu origem a chamar isso de spam? Sim, sim. Então isso está tudo muito bem contadinho. Agora, o que eu não me lembrava mais, porque está aqui aquele e-mail, inclusive em caixa alta, uma coisa horrível, né? Conta a história do Morris Worm, que é o primeiro vírus grande da internet. Conta do Robert Morris. Que é uma história interessantíssima, porque a internet ficou lenta durante uns 2-3 dias. Ficou. E depois é engraçado que ele foi ser professor, né? O Morris, não, ele foi um cara, ele fez sem querer, né? Foi sem querer. Agora, o negócio do spam foi o primeiro ataque de DDoS, inclusive, porque quando as pessoas receberam aquele spam, ficaram tão indignadas que conseguiram derrubar o site dos advogados. Que divertido. Mas devia ser muito fácil fazer um ataque. Sim, como era muito fácil fazer um spam. Olha, tem o feed de notícias. Tem mais coisas aqui. Como o Google chegou à busca por imagem, tem as brigas da Usenet, a guerra dos navegadores. Eu usei muito o Usenet. Eu também. Usenet foram, por muito tempo, a Usenet, para nós que estávamos na internet pré-web, a Usenet era um pouco a internet, né? Porque eram diversos fóruns onde você tinha conversas e não tinha web, não tinha uma internet de mouse, clicar em link. Essas coisas não existiam, né? Não. No primeiro momento de... Outra coisa que ele fala muito aqui da web 1.0. Que era essencialmente a América Online, CompuServe. E esses serviços... Não, esses serviços vieram depois. Não, mas a web não. A web sim. A web que o Tim Berners-Lee fez não tem nada a ver com esses serviços. Não tem nada a ver com esses serviços, mas esses serviços funcionavam exatamente no mesmo momento. Naquele momento, eles entraram, todo mundo usava eram esses serviços, e quando você falava de internet,
as pessoas entendiam Isso, mas isso lá fora, né? Pra fora, gente, a gente acessava via Alternex ou alguma conta pirata de universidade. Mas a América Online, por exemplo, ele me lembrou uma coisa. Aquela quantidade de disquete e de CD-ROM. A gente tinha uma época que a gente comprava qualquer revista de computador e vinha com disquete. Vinha sempre com disquete, depois CD. E, aliás, nos Estados Unidos, tinha revistas que vinham com 6, 7 disquetes. Era uma glória. Às vezes você comprava a revista... Porque sempre vinha um software interessante. Exatamente, só por causa dos disquetes. Que a gente não baixava programa da internet, era muito lento. Tinha condição. Era modem de 2.400 baldes. É muito devagar baixar um programa. Então, quando vinha... Agora, eu vou te falar uma coisa. Essas revistas, Cora, eu só sei disso porque me contaram. Tá bom? Mas essas revistas tinham, de computador dos anos 90 tinham outra coisa maravilhosa para jovens universitários, outros, porque não era o meu caso. Porque vinham com uns cartões para você assinar a revista. Que eram uns cartões de um papel cartão mesmo, bastante mais espesso do que as páginas das revistas. Você abria e caía aquele monte. Você abria e saía caindo, né? Sei de pessoas que deixavam esses cartões separados porque eram excelentes piteiras para baseados. Me contaram. Eu nunca soube disso. Assim, é que você... Eu andava numa turma diferente. Você andava numa turma diferente. Eu era um jovem universitário no início dos anos 90, então eu tenho uma vaga memória de me contarem desse tipo de coisa, entendeu? Mas olha aqui, eu vou te dizer que o que eu gostei muito desse livro é a geral que ele dá. É evidente que ele não desce a detalhes que pra gente são importantes. Mas nem poderia, porque são 200 páginas. E 200 páginas você tem que ter um poder de síntese muito grande para falar sobre a internet. Claro. A internet é uma coisa avassaladora, é a maior mudança que a gente viu em toda a época. Todo mundo, né? Nunca houve uma mudança como essa. Mas é muito gostosinho de ler. E para quem está chegando agora, é ótimo para saber como foi. E para quem estava lá, é muito engraçado como memória dos velhos tempos, sabe? E tem coisas que fogem da tua cabeça. Eu, por exemplo, eu tenho um apreço enorme pela primeira empresa que vendia livros online, que era Books.com. Eu tinha milhagem na Books.com. Você lembra que eles tinham serviço de milhagem? Eles tinham. Que você ia ganhando pontos até poder pegar livros de graça. E a Books.com você acessava por Telnet, você ainda não acessava por web. Logo depois teve uma versão para web, né? Antes de ter Amazon. Não foi antes, a Amazon comprou depois. Mas ele já entra direto na Amazon. E eu fiquei com pena, porque para mim a Books.com foi fundamental. Muito nicho. Foi muito nicho, eu usei, você usou. Porque pra gente tinha uma diferença, que era o seguinte, eu não sei como é que era em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, se você quisesse comprar um livro importado, só existia um lugar que você conseguia comprar, que era na Leonardo da Vinci. Era a única livraria, que era uma livraria no centro da cidade, na qual você ia e as pessoas tinham... Você falava com a dona Vana. Você conversava com a dona Vana e as pessoas tinham conta. Eu não cheguei a ser chique porque eu era jovem estudante, eu não tinha essa grana. Você devia ter uma conta na Eu tinha uma conta durante anos. Pois e as pessoas encomendavam livros na Leonardo da Vinci e chegava. Isso eu cheguei a fazer. Só que eu, como não tinha conta, por ser jovem, eu tinha que deixar pago antecipadamente. Mas os livros chegavam, tipo, 2 meses depois, 3 meses depois. Às vezes eu pedia coisas, quando chegava eu não sabia mais por que eu tinha pedido. Aí aparece uma Books.com e você lembra do dólar livro da Leonardo da Vinci. Era caríssimo. Era caríssimo. Você pagava o preço em dólar, mas era um dólar livro, então era um valor assim gigante. Tinha que ser, porque a dona Vana pagava aquele aluguel da loja. Não, tudo bem, Cora. Mas aí aparece uma Books.com. A questão das livrarias naquela época é a seguinte, esses livros importados,
a livraria não tinha o livro em consignação, ela tinha que comprar. É claro. Então ela tinha um estoque de 100 mil livros lá, que tinham saído do bolso dela, basicamente. Né? É claro. Tinha justificativa para ser caro. Mas aí vem a Books.com. E de repente você pode comprar livro pagando o valor do dólar. E numa época, porque isso foi mais ou menos em 94, 95, em que o dólar estava 1 para 1, porque veio o real. Exato. Como eu comprei livro? Eu também. Como eu comprei livro? Porque um livro de 20 dólares é um livro de 20 reais. Você pagava mais o correio, 26 reais. Olha. 27 reais. Eu não sei como é que a Leonardo da Vinci sobreviveu naquele período. Eu fiz extravagâncias horríveis. Horríveis. Eu comprei muito livro. Agora, Books.com foi a coisa mais parecida com uma experiência de fé que eu tive na vida, porque você sabia que tinha uma coisa chamada Books.com do outro lado, mas era Telnet. Telnet você não tem uma vitrine, não tem nada. Então você entrava lá, o ISBN do livro que você queria. Estava lá o ISBN e você podia comprar por título também, mas... Pois é, que eu lembro de comprar por título. Você podia comprar por título, mas eu me lembro que a primeira compra que eu fiz por ISBN, porque alguém me disse que por ISBN era mais garantido que se tivesse título diferente, ou título igual, ou título parecido. Enfim, uma coisa dessas. Que a gente não via capa, né? Pois Internet, eu acho que as pessoas não estão necessariamente entendendo. Era texto. Era texto na tela. Não tinha capinha, não tinha clique de mouse. Então, era tudo... me lembro que eu botava o título, botava o ISBN, e o cartão de crédito. E rezava para dar certo, porque não tinha nada minimamente visível do outro lado. E eu que tinha, sei lá, estava no primeiro emprego, convencendo o gerente do banco a me dar um cartão de crédito internacional. Mas você vai viajar? Não. É para comprar livro pela internet. Livro eu sei. Mas você tem o quê? 20 anos, 21 anos, 22 anos mas como é que eu aprovo? Foram algumas visitas ao banco até eu convencer o gerente de que... Aí apareceu a Amazon. E eu peguei a Amazon no tempo em que a Amazon ainda... Era só uma loja de livros. Era uma loja de livros, só uma loja de livros, e tentava conquistar os seus leitores arduamente. Eu só fui para a Amazon quando ela comprou a Books.com. Olha aqui, então ela te mandava mousepad, ela te mandava caneca, ela te mandava esses brindes baratos, mas que de repente tinha uma coisa muito interessante, porque era uma coisa que estava chegando. Até hoje, eu continuo achando um milagre pedir um livro e o livro chegar. Mas naquela época, você imagina o tamanho desse milagre, né? Então vinha uma caixinha da Amazon e vinha um mousepad, vinha uma caneca da Amazon, vinha um boné da Amazon. Foi um jeito deles conquistarem. Olha, e comigo o que me conquistou muito com eles foi o seguinte, que logo numa das primeiras coisas, eles mandaram um livro que não chegou. Eu escrevi para eles e disse, olha, não chegou, meses, não chegou o livro tal, não sei o quê. Eles me mandaram no dia seguinte, por entrega super rápida, o tal livro. Uma semana depois, o outro exemplar chegou. Aí eu vivi uma coisa similar. Eu escrevi para eles, digo, olha, o que eu faço? Porque vocês me mandaram, aconteceu isso assim assado, vocês me mandaram um livro, mas agora o livro chegou. Aí eles me responderam, você dá o livro de presente para algum amigo. Eu tive a mesma experiência lá em algum momento dos anos 90 de uma queixa dessas, que aí eu recebi e aí apareceu o livro. E eram pessoas que te atendiam. Porque era um rapaz, eu me lembro, e eu disse, cara, mas isso eu agradeço, fico contente e tal, mas isso não vai levar vocês muito longe, né?
Aí, Pobre Jeff Bezos. aí ele me disse, não, mas a gente sabe para quem a gente... em quem a gente tem confiança, uma coisa assim. E conquista. Conquista você, né? Claro, claro. E aí eles compraram a Books.com. Muito, muito em cima. A Books.com foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiquei muito danado quando eles compraram a Books.com, porque eu me recusava a comprar na Amazon, porque eu era cliente da Books.com. Nessa altura, a Books.com já tinha site. E eu comprava lá por causa do negócio de milhagem, porque a cada livro vendido você ia ganhando uma pontuação ali. E eu estava muito perto de ter grana, de ter pontos para comprar um livro qualquer, que eu não lembro o que era, mas que era muito caro para mim. E quando só faltavam 2 livros para comprar, para ter os pontos, a Amazon comprou a Books.com e acabou o programa de viagem. Horrível isso. Então eu fui muito mal-humorado para a Amazon, mas eu me apaixonei rápido pelo algoritmo da Amazon. Eu devo te dizer que eu gostava mais da Amazon antigamente, porque hoje ela é grande demais para a gente gostar. Hoje a gente continua usando, mas a gente não ama mais. Mas naquela época eu achei lindo se chamar Amazon. Eu vou te falar uma coisa. Gosto muito do Kindle. É um produto do qual eu gosto. É um troço digital que eu uso muito, sim, que eu gosto de usar. Eu gosto de poder comprar livro e poder ler imediatamente. Então, eu tenho muitos problemas com a Amazon, mas eu gosto muito do Kindle. E eu gosto muito da Alexandra. Que não funciona como funcionava. Eu não estou usando a Alexandra tanto porque ela desconfigurou toda, eu tenho que reconfigurar. Eu não sei como é que é, mas a minha casa funciona à base da Alexandra. Então a Amazon está junto com a Apple e com o Google, entre assim as 3 empresas que fazem parte, estão na minha vida todo dia. Sim, a Amazon está na minha vida todo dia, que eu gasto todo o meu dinheiro em livros, evidentemente. Mas enfim, voltando ao livro, aqui tem tanta coisinha que entra nas nossas memórias, sabe? Muito simpático. Aí tá aqui o primeiro iPhone. 2007. 2007, exatamente. Eu não tinha grana para comprar um iPhone e achava meio inútil porque não dava para usar web, então eu comprei um iPod Touch, que era um iPod, que era um iPhone sem o chip. Então funcionava no Wi-Fi. Meu primeiro iPhone não foi um iPhone, foi um iPod Touch. Meu primeiro iPhone foi um iPhone. Realmente ainda tenho ele até hoje. Só que ele não tem mais a interface antiga, porque claro que eu fiz o jailbreak, porque naquela época eu era mais irritada do que eu sou hoje com essas coisas, e a primeira providência que eu... Foi quebrar a segurança da Apple. Foi quebrar a segurança da Apple. Naquela época eu achava isso muito divertido, e aí achei uma interface muito lindinha, ela que existe até hoje. Agora está aqui, The Facebook. The Facebook, foi assim que ele começou. Nasce o Napster, está vendo? 1999. O Sean Fanning e o Sean Parker. O Sean Parker, que depois foi o fundador do Facebook. O primeiro investidor do Facebook, na verdade. Aí, pirataria online. ArtAscII, lembra da ArtAscIi? É claro que eu lembro. Eu usava muito AsCII. AsCII foi uma coisa que veio antes do emoji, era o emoticon. Emoticon, é claro. Acho que é a maneira de você fazer representações pictóricas usando os caracteres do teclado, né? Na verdade, o ASCII é como você cria a letra, né? É o número que você... Isso. Você digita um número e ele se transforma numa letra ou num sinal. Agora, tinha umas coisas muito sofisticadas, né? Retratos de pessoas. Tinha gente que fazia coisas enormes. Isso, você ia descendo, abrindo, e chegava aquele e-mail com uma arte qualquer, um retrato. Tinha uma Mona Lisa, tinha uma... Eu, na época, olha,
para você ter uma ideia como o uso da internet era diferente, tinha alguns ASCIIs que eu sabia de cor o número. Porque eram as letras acentuadas em português, que era o único jeito. Sei lá, você quer fazer um A com acento agudo, Eu usava MAC. era um número X, mas você não acentuava no começo. Claro que sim. Sempre teve acento Sempre? no MAC. Sempre. Option, né? Sempre teve. O Steve Jobs era louco por fonte, né? Então, já tinha acento no Apple II. Bom, eu sei que eu sabia de cor. Ela acha que quer dizer os números que me interessavam. E eu até hoje ainda uso emoticon. Eu também. Volta e meia. E às vezes eu fico zangado quando substitui por Eu emoji fico automaticamente. sempre, eu fico sempre. O Gmail está fazendo isso. Não gosto. Não, se eu quisesse um emoji, eu usava um emoji. Evidente. Se eu estou usando, teclando as coisas, é porque eu quero que esse sorriso seja assim. É um emoticon, é uma outra coisa. Até porque o meu sorriso de emoticon é igual fecha parênteses, não é dois o teu pontos. É igual fecha parênteses. Que é o olhão grande. Aquele olhão, pois é. Não, o meu é aquele 2 pontos, traço. Hífen, fecha parênteses, não. Eu gosto do Mas às vezes eu ponho a língua de fora. Com P. Cora, eu acho que a gente está dando bandeira de idade. Eu acho. Acho melhor encerrar esse programa, porque senão vai piorar. Vai piorar. Já estamos no emoticon. Já estamos no emoticon. Daqui a pouco a gente está nos anos 80. Daqui a pouco a gente está nos hieroglifos, meu filho. A gente se vê na quinta-feira? A gente se vê na quinta-feira. Então, até quinta-feira. Você está usando o IA errado. E o pior é que nem sabe disso, mas olha, não é sua culpa. A maioria das pessoas usa inteligência artificial apenas de forma rasa e perde tempo, ideias, perde oportunidades. É por isso que a gente criou o curso IA Novos Modos de Usar. Esse não é mais um curso genérico sobre inteligência artificial não, tá? Aqui você aprende a usar IA para resolver problemas reais, como organizar ideias e expandir a sua capacidade de escrita criativa, seja para um livro ou para uma dissertação de mestrado. Utilizar a IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional. Fazer uma apresentação matadora com slides corporativos, otimizar o seu fluxo de trabalho, aprimorar os seus prompts e escolher a ferramenta que faça exatamente o que você precisa. Esse curso já é um sucesso de vendas e acaba de entrar no acervo do Meio. Uma oportunidade imperdível para você que já é premium fazer o upgrade e ter acesso a essa grade completa de cursos sobre política, história e tecnologia. E se você ainda não assina, olha, essa é a hora. Quem aprende a usar IA como deve não só economiza tempo, mas vira referência. Topa ser essa pessoa?